Oi, gente, hoje eu vim demonstrar as propriedades das potências e, consequentemente, das raízes, né? Porque o que eu vou mostrar aqui serve para qualquer expoente real. E as raízes são potências com expoente racional. E como conjuntos racionais está dentro do conjunto dos reais, então acaba servindo para os dois. Então, tá. A primeira propriedade é que quando a gente tem potências, vou colocar B, de mesma base se multiplicando, a gente mantém a base e somos expoentes. Isso para qualquer ABC reais. Tá, então eu vou começar demonstrando, eu vou demonstrar por indução finita. Que assim, na verdade, teoricamente, a gente teria que considerar primeiro que B e C são naturais, porque a gente vai começar com B igual a zero e C fixo. Só que é tipo, spoiler, que serve para qualquer B e C reais, então eu já vou deixar ele como sendo real, mas enfim. Então, considerando C fixo e B igual a zero, vai ficar A elevado a zero vezes A elevado a C, que aí vai ser A elevado a zero é igual a 1 vezes A elevado a C, que é igual a A elevado a C, que é a mesma coisa que eu somasse C com zero. Então, nesse caso, para B igual a zero é verdadeiro. E aí, o segundo passo é considerar B igual a N e C fixo e assumir que para quando B igual a N é verdadeiro, ou seja, que A elevado a N vezes A elevado a C é igual a A elevado a N mais C. Isso aqui é verdadeiro. E aí, então, a gente vai assumir para B mais 1. A gente vai calcular, na verdade, para B mais 1. N mais 1. Aí, basicamente, o que tem que acontecer é aparecer esse resultado anterior, que a gente já tinha assumido como verdadeiro, só que o mais 1 depois. Então tá, então vai ficar A elevado a N mais 1 vezes A elevado a C. A elevado a N mais 1, a gente pode reescrever, né, como a gente tá tentando provar isso aqui, então a gente pode reescrever como A elevado a N vezes A elevado a C. Aí, como é multiplicação, então não importa a ordem dos fatores. Então, eu posso agrupar esses daqui e depois multiplicar por A. Isso daqui era o que a gente já tinha feito no passo anterior, que é A elevado a N mais C, vezes A, que era o que a gente queria para conseguir provar, que, portanto, fica A elevado a N mais C mais 1. Que, pela nossa hipótese, era a mesma coisa que eu pegar a potência anterior, né, que era B elevado a N, e multiplicar mais uma vez por A, que aí, no caso, B elevado a N mais 1. Então, tá certo também. Aí tá, a segunda propriedade é A elevado a B sobre A elevado a C é a mesma coisa que A elevado a B menos C. Isso para A, B e C reais e A diferente de zero, porque senão aqui vai dar zero no denominador. E tem um outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui também, é que nesses casos, A tem que ser diferente de zero ou B tem que ser diferente de zero, porque senão poderia, nesse caso aqui, né, A teria que ser diferente de zero para que B possa ser igual a zero, porque senão cai numa indefinição, numa indeterminação, na verdade. Aí tá, aí a demonstração do mesmo jeito. Então, vou começar assumindo para... Nesse caso, eu vou colocar como C igual a zero e B fixo. Aí vai ficar A elevado a B sobre A elevado a zero igual a elevado a B dividido por 1, que é igual a elevado a B, que é a mesma coisa que A elevado a B menos zero, então tá certo. O segundo passo é assumir que seja verdadeiro para C igual a... Eu tinha colocado N? C igual a N e B fixo. Aí fica A elevado a B dividido por A elevado a N igual a elevado a B menos N. E agora isso aqui é verdadeiro. E agora a gente prova para C igual a N mais 1. Então vai ficar A elevado a B dividido por A elevado a N mais 1, que é A elevado a B
menos n menos 1 ou menos n mais 1, aí faz a distributiva do sinal, por isso que fica menos n menos 1. Aí eu posso agrupar a, b, menos n, menos 1. Aí tá, a terceira propriedade é para quando a gente tem na base um produto, então a vezes b elevado a n. Nesse caso, ou a diferente de zero, ou n diferente de zero. Poderia ser b diferente de zero também. Ah, eu esqueci de colocar o que eles são iguais, né? Então, calma aí. É igual a elevado a n vezes b elevado a n. Aí, nesse caso, assim. Ou n, na verdade. Aí tá, então eu vou considerar n igual a zero. Então, a gente vai ter a vezes b elevado a zero é 1, né? Porque qualquer coisa menos zero elevado a zero é igual a 1. E aí, se a gente tiver a elevado a zero vezes b elevado a zero, vai ser 1 vezes 1, que é igual a 1 também. Então, um é equivalente ao outro. Aí, a segunda coisa é considerar n igual a m e assumir isso aqui como verdadeiro. Então, vai ficar a vezes b elevado a m igual a elevado a m vezes b elevado a m. Isso aqui é verdadeiro. E agora, a gente vai ver para m mais 1. Então, a vezes b elevado a m mais 1. Por essa primeira propriedade aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que AB vezes M vezes AB, né? Esse mais 1. Que aí fica A elevado a M vezes B elevado a M vezes AB, que é a mesma coisa que A elevado a M mais 1 vezes B elevado a M mais 1. Que era a hipótese inicial, então tá certo. Aí a quarta propriedade é a mesma coisa que a terceira, só que para divisão. Então, A dividido por B elevado a N igual a elevado a N dividido por B elevado a N. E aí, nesse caso, B é diferente de zero. Então, para N igual a zero, a gente vai ter A sobre B elevado a zero igual a 1. Vou fazer aqui embaixo. E A elevado a zero sobre B elevado a zero igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Então, tá. Aí, a segunda coisa é considerar para M verdadeiro. Então, vai ficar A dividido por B elevado a M igual a elevado a M dividido por B elevado a M. E agora, provar para M mais 1. Então, A sobre B elevado a M mais 1 é igual a A sobre B elevado a M vezes A sobre B, que é A elevado a M sobre B elevado a M vezes A sobre B, que é igual a M mais 1 sobre B M mais 1, que era a nossa hipótese. A quinta propriedade é que A elevado a B elevado a C é igual a elevado a BC. Então, primeiro eu vou considerar C igual a 0 e B fixo. Então, vai ficar A elevado a B elevado a 0, que é 1. Que é a mesma coisa que A elevado a B vezes 0, que é igual a elevado a 0, que é igual a 1. O segundo passo é para C igual a M e B fixo. Então, vai ficar A elevado a B elevado a M igual a elevado a BM. Assumindo verdadeiro. Agora, para C, M mais 1 e B continua fixo. Então, A elevado a B elevado a M mais 1 é igual a elevado a B elevado a M vezes A elevado a B, né? Porque estava somando aqui. Então, mais 1 é a mesma coisa que multiplicar pela base mais uma vez. Isso aqui vai ficar A elevado a BM, que era o que a gente já tinha assumido como verdadeiro aqui, vezes A elevado a B. Como é a mesma base, a gente pode somar. Então, vai ficar A elevado a BM mais B. E colocando B em evidência, fica A elevado
AB vezes M mais 1. Então, também tá provado. E por fim, a sexta propriedade é que A elevado a um expoente negativo é 1 sobre A elevado a esse expoente, só que agora positivo. Nesse caso, A é diferente de zero. Então, tipo assim, eu vou partir disso aqui, na verdade, A elevado a B. Então, se a gente for 1 sobre A elevado a B, então se a gente for reescrever isso aqui, vai ficar A elevado a zero, que é igual a 1, sobre A elevado a B. Aí, da segunda propriedade que eu tinha demonstrado, a gente pode reescrever como A elevado a zero menos B, o que fica A elevado a menos B. Então, por isso que isso aqui também é válido. Aí, por fim, eu só vou, tipo assim, destacar essas propriedades que a gente viu nas potências, só que agora nas raízes. Porque é basicamente a mesma coisa, só que agora o expoente é racional, né? Então, a primeira propriedade, no caso das raízes, porque assim, lembrando que se eu tenho A elevado a B sobre C, sendo C diferente de zero, né? É a mesma coisa que escrever A elevado a B dentro de uma raiz de índice C. A é um número real, B e C são números naturais e C é diferente de zero. Ou inteiros, na verdade, isso aqui é mais comum, tipo, não é muito comum colocar número negativo, tipo, menos B dividido por C, sendo que era só, tipo, você inverter assim, né? Mas pode ser também, então eu vou pôr aqui inteiros. Eu acho que nada impediria deles serem reais, na verdade, tipo, porque existem expoentes irracionais, né, tipo A elevado a raiz de 2, e no caso do índice eu nunca vi, mas também se eu tivesse, por exemplo, A elevado a 2 sobre raiz de 2, é só eu racionalizar e ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que no caso é A raiz de 2. Mas enfim, eu nunca vi, por exemplo, raiz de índice π. Então, normalmente nos livros eles sempre colocam B e C como naturais ou inteiros. Então eu vou deixar assim. Aí tá, então a primeira propriedade para as raízes ficaria a raiz enésima, eu vou pôr assim porque é mais fácil de falar, de A elevado a B vezes raiz enésima de A elevado a C. Mas aqui pode ser, eu vou pôr emésima, sei lá como fala. É a mesma coisa que B sobre N vezes A elevado a C sobre M. Aí a gente somaria as frações, né? Então ficaria ABM mais CN sobre NM. Então ficaria A elevado a BM mais CN dividido por NM. Aí, a segunda propriedade nas raízes seria a mesma coisa, só que agora dividindo. Então, é só reescrever como potência. Aí fica BM menos CN dividido por MN, que aí é A elevado a BM menos CN dividido por M sobre, na verdade, raiz MN. Eu não tenho a mínima noção de como fala isso daqui em raiz, mas ok. Aí tá, a terceira seria A elevado a B vezes A elevado a C, tudo dentro de uma mesma raiz, N. A gente pode separar isso aqui como sendo A elevado a B, raiz enésima, vezes raiz enésima de A elevado a C. Porque é como se eu tivesse AB, AC elevado a 1 sobre N. E aí a gente distribui o expoente. A quarta propriedade é a mesma coisa, só que para divisão. Então, assim, né? Aí fica raiz enésima de AB sobre raiz enésima de A elevado a C. Aí, no caso, para quando tem uma raiz, tipo assim, elevado a algum outro número, aí multiplica os expoentes.
Então, fica ABC dentro da raiz enésima, porque é a mesma coisa que eu ter isso daqui vezes isso. Aí, multipliquei em linha reta, BC sobre N. E o mesmo serve para quando eu tiver isso daqui. Calma aí. Que aí fica raiz M enésima de A elevado a B, porque é isso daqui, né? AB elevado a 1 sobre N elevado a 1 sobre M. Aí multiplico os expoentes, vai ficar ABMN, que é a mesma coisa que isso aqui. E por fim, uma outra propriedade é que a raiz enésima de A elevado a N, a gente também pode escrever raiz enésima penésima de A elevado a M P. Ou seja, multiplico o índice e o expoente pelo mesmo número e aí continua sendo a mesma raiz, né? Porque é como se eu fizesse isso daqui, só que se eu cortar isso aqui dá 1. Então continua sendo M sobre N, que é raiz enésima de A elevado a M. Então é isso. Eu acho que eu não esqueci nenhuma propriedade. E as propriedades são essas. Eu só esqueci, na verdade, de ser um pouco mais formal em algumas coisas. Então, por exemplo, no caso das bases, que eu usei A e B em algumas, né? Então, tá, eu vou colocar A, mas serve para quando B era base também. Na verdade, tem que ser um número real, não nulo e positivo. Porque o positivo é no caso das raízes. Porque se a gente, por exemplo, ficar com uma raiz de índice par e um número negativo dentro, então essa raiz não existe dentro do conjunto dos reais. Então, por isso que tem que ser positivo. E não nulo por outros motivos que eu mostrei aí. Enfim, era só isso mesmo. Então, espero que tenham gostado e entendido. E aí, no próximo vídeo que eu fizer assim, eu trago as propriedades dos logaritmos. Aí fica potências, raízes e logaritmos. Então é isso, tchau!